qual que vocês veem que são grandes pilares das marcas de vocês para não competirem por preço? Conseguir se posicionar como uma marca de alto padrão, com qualidade, sem posicionar a marca por preço, dado que o custo de aquisição está cada vez mais alto, né? Eu acho que é um grande pilar aí para ser trabalhado nos próximos anos no marketing. Primeiramente, agradecer a Bettina, Max, pelo convite. Eu acho que tem alguns pilares, assim, eu acho que não é tão simples de responder essa pergunta, mas eu acho que os três principais pilares, pelo menos dos que a gente aplica lá, eu imagino que o Rafael também faça isso lá na Ruli. O primeiro deles é o produto. O produto por si só, quando tu está querendo parar de competir por preço, ele é muito importante. Então, o produto por si só ele tem que ter um diferencial grande, seja em narrativa, posicionamento, ou de fato um diferencial em termos de benefício, de característica física muito diferente. Não adianta querer vender o que todo mundo vende e querer achar que vai conseguir cobrar um preço maior por conta disso. E o segundo pilar, ele surge depois desse, né, que é a questão do posicionamento. Eu acho que hoje, e na verdade sempre foi assim, quanto mais específico tu for para quem tu vende, seja tua persona, teu posicionamento, por que tua marca veio, melhor. Você tem que ter um posicionamento muito claro. Eu acho que se tu tem um posicionamento genérico, também fica mais difícil de conseguir cobrar um preço mais elevado por isso. E aí eu acho que uma coisa que as pessoas subestimam muito o terceiro pilar, vamos dizer assim, eu acho que é a consistência, né? É a construção de longo prazo e ter paciência que isso vai acontecer cada vez mais com o tempo, né? Principalmente a galera da minha geração é muito ansiosa, muito imediatista, então tem dificuldade em esperar para isso amadurecer, né? Mas eu acho que a consistência de marca, enfim, é o principal, né? A gente fez muito na CIMED, até agora vocês estão fazendo com o Hortinho, então eu acho que é basicamente isso, assim, eu acho que é um posicionamento muito claro, um produto diferente e aí a consistência, né? Eu acho que eu citaria esses três pilares como fundamental para não brigar por preço. Legal. Primeiro, obrigado, Bettina, pelo convite. É uma honra também estar aqui presente. Eu acho que o principal ponto do crescimento que eu vejo das marcas e que eu sinto falta de crescimento é a razão pela qual elas existem, muito mais do que o produto. Então, qual é a sua história para contar e como você está contando essa história? Então, por exemplo, eu gosto muito mais de começar por dor, de começar pelo meu produto entrega características XYZ. No caso do mercado de cannabis blind, é um mercado super tradicional, que há 60 anos ninguém inovava. E a gente começou a pensar, qual que é a dor das pessoas que compram lençol, conforto e sono? E onde que as empresas estavam brigando? Todas na estampa, todo mundo brigando, eu quero fazer a estampa mais bonita, e os clientes querendo conforto e sono. Então a gente começou a pesquisar vários especialistas de sono do mundo, qual que é o número de fios, qual que é a tecelagem, como é que eu faço para que depois que esse cliente use o meu produto, ele tenha um sono melhor, ele tenha um relaxamento melhor. Então você muda a abordagem com que o seu produto resolve o problema das pessoas e ao fazer isso, você aumenta muito a boca do seu funil. O que é isso? Quando você aparece para as pessoas falando, eu tenho um lençol de X fios, você vai aparecer para um público muito mais restrito, você vai atingir muito menos pessoas. Quando você aparece para as pessoas falando, eu vou melhorar seu sono, você consegue aumentar muito mais o número de pessoas que você atinge e você consegue explicar como o seu produto resolve essa dor. Então, é muito mais pensar por que eu existo, qual é a história que eu quero contar e como é que eu faço para o meu produto resolver essa história. E entender muito das suas personas específicas. Então, no nosso caso, as nossas duas personas são a mulher, que já é mais ocupada, que faz várias coisas e que quer ter um momento de paz, um momento de conforto, um momento de tranquilidade. E como é que seu produto vai trazer isso? Com um sono bom, com um momento de relaxamento, depois que ela passar o dia ali com o marido e também o empresário. A gente conseguiu pegar um público masculino de empresários que chegavam cansados do trabalho e queriam dormir melhor. Então você reposiciona a forma com que o mercado funciona, aumenta a boca do funil em todos os pontos de contato, então tanto no seu criativo quanto no seu storytelling, você ao invés de comunicar as características do produto, você passa a comunicar o antes e o depois. Então deixa de ser, você vai ter estampa X, você vai ter mais momentos de paz, você vai ter mais momentos felizes junto com a sua família, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, você vai ter momentos de tranquilidade. E quando você consegue, isso vem desde o desenvolvimento do produto, né? Então você tem que fazer um produto que converse com isso em todos os pontos de contato, na sua rede social, na sua página de vendas, nos seus criativos, seja TikTok, seja Google, seja Facebook. Você está falando de momentos felizes. Então, quando você consegue reposicionar para uma dor, ao invés de apenas características, e quando você consegue ter um founder que conversa com a história da marca, também é muito importante, porque muitas vezes pessoas compram de pessoas.
Você pega a maior parte das grandes marcas, tem um founder que conversa. Então, por exemplo, quando eu apareço nos vídeos, normalmente nosso CAC é 40%, 30% mais baixo, porque as pessoas já se conectam comigo. Então, hoje, quando você tem um founder lead growth, que é basicamente o founder se conectando com a história da marca, você consegue também diminuir seu CAC, porque na cabeça das pessoas, assim, a história que a gente contou, a história que realmente foi, é uma pessoa que tentou mudar o mercado, tentou trazer produtos que melhoram o sono, melhoram o dia a dia, e ao mesmo tempo diminuir o preço de produtos de luxo, que era um preço exorbitante. Então tem todas essas características que se conectaram com a minha pessoa, e que eu vejo marcas que os founders ou o C-level da empresa não quer aparecer. Eu vejo isso como um fator que vai aumentar muito o seu CAC, você pode até não fazer, mas tem que citar isso. Então, são esses fatores. Por que você existe, como o seu produto resolve uma dor para você aumentar a boca do funil, comunicar em todos os pontos do processo, o antes e o depois, se possível, o founder ou C-level da empresa aparecer, mas no final das contas, quanto mais sincero, quanto mais a sua empresa resolver uma dor real e não uma dor que os clientes não tinham, que você tenta empurrar para eles, mais fácil vai ser seu crescimento e se torna quase que algo natural e algo que as pessoas começam a comentar. Putz, antes eu só comprava, né, só fazer estampa, agora eu estou dormindo melhor, eu estou tendo mais momentos felizes com a minha família. Então isso se torna um movimento e o seu CAC começa a diminuir até organicamente por indicação. Fácil Zap. Facilitando a compra, você vende mais.